quando você nasce, já tem toda uma formação ali, né? Dos seus pais, dos seus avós, que é aquilo que falam dos nossos ancestrais, né? Toda uma base já formada, né? Algo já enraizado ali, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Então você cai ali como uma folha novinha em folha, só que não tão novinha assim, é só na superficialidade dessa folha. Tem coisas que não são vistas, não são sabidas anteriormente pela maioria de nós, mas que elas emergem desse profundo, elas emergem desse inconsciente, né, ao qual você faz parte, esse inconsciente mais pessoal, mais familiar, né, dentro desse contexto menor que a gente nasce como família. E dentro disso, toda uma rede de coisas vão acontecendo e muitas vezes, na grande maioria das vezes, às vezes a gente não tem nem consciência e também não tem o controle sobre isso, então elas vão acontecendo, né? E daí você tira os enredos que acontecem nas mais variadas famílias de coisas, né? De situações, de enfrentamentos, de um não se dar bem com o outro, de abandonos, de sufocamentos, né? De toda uma realidade, de toda uma individualidade que ao mesmo tempo que tá ali, porque é afim, mas também é muito diferente se você olhar por outros ângulos. Temos a tendência de ignorar esses fatos, seja fugindo, brigando, não aceitando. Isso tudo nos distancia ainda mais da real solução de nossos desafios, porque não os encaramos de fato. E vamos postergando o caminhar para a maturação desses dilemas, e uma bola de neve é criada. Pode se arrastar por vidas, pois só é dissolvida por seu criador ou criadora originais, a fonte de tudo. Fonte de histórias que se embolam, criam limbos, infernos coletivos onde negativos se misturam. Emergem dores, situações mal resolvidas, desta e de outras vidas afora. Viram frutos amargos, por não terem sido lidados melhor. Cada um precisa olhar para seus dilemas como espelhos refletores que são, de uma realidade escolhida a dedo pela vida que sabe onde estão as fontes desenvolvedoras através do convívio de nossas mais variadas qualidades. Através do imediatamente contrário, estranho a mim, revoltoso, não aceitável no outro, na outra, vejo um tanto a mais de mim, naquilo que não aceito neste outro, outra, outros, acesso porções minhas, esquecidas, mal vistas, descuidadas, que gritam, me olha. Isso que te irrita no espelho, que se chama outro, sou eu. É uma parte nossa aqui dentro que não quero olhar. O grande problema disso é que vou assumir um olhar deturpado para o outro. Só que o problema é aqui. E continuará sendo, até que tenhamos a coragem de voltar esse espelho, a minha própria imagem, ao que penso, sinto e faço sobre este assunto em questão, e que me incomoda ao ver nesse outro, mestre de mim. Somos todos mestres uns dos outros. Quando tivermos essa certeza, os conflitos diminuirão e poderemos, enfim, respeitar o outro, outra, outros, como a mim mesmo, porque será uma estrada de duas vias, onde nos vemos ao andar nela, cada qual com seu trajeto próprio, muitas vezes nesse trânsito caótico, onde acidentes podem ocorrer, os tais incidentes pelo percurso. Isso atrasa a todos os transeuntes dela. Parou? E agora? Adianta reclamar, buzinar descontrolado? Mas dá raiva, Van. Eu sei, meu caro, minha cara. Nessas horas seria melhor talvez respirar, soltar,
botar aquele som que você goste. Mas olha só, nessas horas de desequilíbrio, até o som que amamos não tem mais a mesma sensação, não é mesmo? Então vale fazer tudo isso e muito mais que você souber e acalmar. Mas antes, talvez seja necessário parar um pouco a cabeça e as reatividades, olhar para a situação de frente com a coragem de aceitar as sensações e reações que ela lhe causam. Isso está sendo fato, está ocorrendo. O que isso quer que eu aprenda, hein? Tá me mostrando qual face, nuance minha. Onde esse fluxo da estrada quer me levar com isso? Preciso ver, ler as placas. E quando eu fizer isso com a expertise de quem não sabe exatamente onde esse caminho irá me levar, mas que por outro lado possui tudo o que é preciso para não se perder nela, ou mesmo se perdendo que consiga se achar, ficará bem mais fácil transitar e assim fazer o que tantos já sabemos. Olha, você precisa aproveitar esse caminho. Não é o chegar lá, não é o resultado que é importante, e sim a viagem, certo? Já ouviram essa premissa, não é? Alguém aí veio com manual de curtição de caminhos? Veio? Bem, eu não vim com isso não. Tô aprendendo enquanto viajo. Algumas viagens são cansativas. Não tem nem paisagem bonita pra gente ver e se deliciar. E como faz então? Precisa achar dentro as próprias paisagens para tornar esse percurso todo muito mais agradável. Você já se perguntou, hein? Pessoas aí do outro lado da tela. Que elementos internos eu tenho aqui que me levam a lidar melhor com isso? Eu tenho usado tanto quanto poderia? Ou não tenho me permitido? Nem sequer percebido que preciso fazer isso mais? Estou escolhendo permanecer nessa viagem de certa forma obrigatória? Como? Causando acidentes ou entrando em outros que foram causados? Percorro de forma perigosa, entrando nos rachas da vida, xingando com palavras, sentimentos e atitudes, correndo a milhão quando é hora de parar? Lentificando o trânsito de todos ao diminuir o meu num ritmo desritimado? Às vezes dou a passagem, mas não é deixar a fila toda. Às vezes recebo essa gentileza do outro, não é mesmo? É assim no fluxo dessa estrada da vida. Às vezes fecho o outro que fica pé da vida comigo. Ou ao contrário, recebo esse carinho em luva de boxe, nocaute, uns nos outros. Aqui é a selva de pedra em plena cidade, onde nos distanciamos de nós mesmos a cada dia. E vivemos em nossos carros, turbinados ou não, e espelhados, que mostram outros carros em cada mínimo movimento. E cada um deles nos remonta em suas mímicas simultâneas. E, desconstruídos, somos o tempo todo. Que bom, porque sem isso não há evolução. Estando dentro muitas vezes, não nos vemos direito, mas através do espelho que o outro nos traz, podemos nos enxergar. Somos todos muito parecidos. Não é diferente com ninguém, portanto, enfrentemos a escuridão visionária de nós mesmos. Será que conseguiremos sair de nossos carros blindados e espelhados e um dia estarmos andando pela estrada, lado a lado? É preciso destrancar a porta e descer, sem medo de se mover, com sentido em viver, mas também deixar viver.